bem-vindos a mais um Filosofando com Valentim. Hoje estaremos falando sobre atitude filosófica. Nesta conversa, vamos aprofundar o conceito de filosofia, compreender como a filosofia se relaciona com outras formas de saber, como religião, ciência, mitologia e arte, e despertar a atitude filosófica perante si mesmo, as demais pessoas e o mundo, demonstrando assim qual o lugar da filosofia. Para iniciar isso, vamos falar qual o conceito de filosofia. E aí vamos perceber que a filosofia tem uma grande vantagem. A filosofia não tem um conceito fechado, não tem um conceito acabado sobre o que é filosofia. Vocês vão perceber que a filosofia sempre tem dificuldade em dizer o que é filosofia. E isso é uma vantagem. Por que isso é vantagem? Porque a filosofia é um conhecimento complexo. É um conhecimento holístico, ou seja, um conhecimento geral. E por isso ela não vai ter essa característica de ter um conceito fechado. Vamos ver a filosofia a partir de vários filósofos e várias frases que eles demonstram o que eles pensam sobre filosofia. Não se ensina a filosofia, ensina-se a filosofar. Essa frase é do filósofo Immanuel Kant. Guarde bem, utilizaremos ela ao longo dessa conversa, ao longo dessa aula. A filosofia é o melhor remédio para a mente. Cícero. A filosofia é uma coisa com a qual e sem a qual o mundo continua tal e qual. Gregório Marañón. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Aristóteles. O primeiro passo para a filosofia é a incredulidade. Denis Diderot. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo. Merleau-Ponty. Só sei que nada sei. Sócrates. Eu não procuro saber as respostas, procuro compreender as perguntas. Confúcio. No mundo atual, todas as vezes que conceituamos algo, anexamos a esse conceito para que esse algo serve. Assim, se você perguntar o que é matemática, podemos dizer que é uma ciência que estuda os números e serve para fazer cálculos. A biologia estuda os seres vivos. A sociologia é a ciência que estuda como os seres humanos vivem em sociedade. E assim por diante. Se vocês perceberem, toda vez que vamos falar de alguma coisa, vamos falar o que é e para que serve. Assim é como nos portamos perante o mundo. As pessoas sentem a necessidade de dar uma finalidade para as coisas. E aí, a partir dessa finalidade, serve para isso, as pessoas costumam taxar se algo é importante ou não é importante, se algo é necessário ou não é necessário. Mas podemos perguntar: qual o objeto de estudo da filosofia? Para que serve a filosofia? Preste atenção. A gente falou aqui que geralmente no mundo atual, toda vez que a gente vai conceituar alguma coisa, a gente vai colocar uma finalidade para isso. Para que serve? E aí, deixar bem claro que se levarmos em consideração essa forma padrão de explicar as coisas,
a filosofia não pode e não deve ser conceituada. Se levarmos em consideração que não há um objeto único do estudo da filosofia. Podemos fazer várias perguntas na filosofia. De onde viemos? Para onde vamos? Deus existe? O que é felicidade? O ser humano é bom ou naturalmente mau? Isso tudo pode ser o objeto de investigação filosófica. E aí, pessoal, falando sobre isso, a gente vai falar que filosofia é ontologia, de onde viemos, para onde vamos, teoria do conhecimento, Deus existe, Deus não existe. Filosofia é estética, é ética, é moral. E aí, moral, vamos analisar se o ser humano é bom ou naturalmente mau. Isso tudo a gente vai falar sobre a filosofia. Mas, levando em consideração isso, para que serve a filosofia? Você percebe que ela está destoante das outras formas de conhecimento? Por quê? Porque a gente pode falar sobre várias coisas. Então, o objetivo de estudo da filosofia é amplo. E se é amplo, seria, de certa forma, precipitado dizer que a filosofia serve para isso. Dá uma finalidade útil no mundo de hoje para a filosofia. Presta atenção, vamos continuar. Dentro dessas perspectivas do cidadão padrão, a filosofia não tem muita serventia, como eu falei. Ela não tem uma finalidade única. Mas se você quer sair da curva e ter uma percepção diferenciada em relação ao mundo e aos outros indivíduos, você terá um grande aliado na filosofia. Se você quer se comportar que nem todo mundo, quer aceitar as verdades que nem todo mundo aceita, quer viver no mundo normal, no mundo igual a todo mundo, no mundo padronizado, a filosofia não vai ter importância nenhuma na sua vida. Mas se você quer agir de forma diferenciada, de forma autêntica, nesse sentido, a filosofia é uma forma de compreender o mundo sem se conformar com as primeiras respostas, sem se moldar na forma padrão. E a não se conformar perante o mundo que nos apresenta, temos também o objetivo de transformá-lo. Veja bem, não sei se vocês convivem com alguma criança aí pela idade de 2 a 3 anos, sobrinho, irmão, primo. E aí você está falando com essa criança e ela diz: "Mas por que isso é assim?" E você explica. E toda vez que você explica, ela diz: "Mas por quê?" É a famosa fase dos porquês. Cada nova resposta, essa criança vai criar uma nova pergunta. O objetivo da filosofia é esse. É você não se prender às primeiras respostas. Não se moldar na forma padrão. Forma padrão é aquilo que as pessoas querem que você seja. Porque os outros já foram assim. Por exemplo, as pessoas da minha família sempre se comportaram assim. E eu vou sempre me comportar da mesma forma. Todas as pessoas da minha família ou do meu bairro torcem por tal clube. E aí eu vou ter que torcer por esse mesmo clube. Eu vou entrar num padrão. Vou seguir o padrão já pré-estabelecido. A filosofia não tem esse princípio. A filosofia tem o objetivo de transformar a vida, de olhar o que está acontecendo e dar uma nova visão sobre aquilo, dar uma nova percepção sobre aquilo. A atitude filosófica é justamente isso, é ser questionador, romper a normalidade. Se analisarmos o currículo de qualquer escola do ensino médio,
veremos na disciplina de filosofia vários conteúdos como ética, política, estética, moral, hermenêutica e por aí vai. Mas ao ministrar esses assuntos, o professor vai decidir se apenas ensina filosofia, dando os conteúdos como história da filosofia, ou ensina a filosofar, construindo esse conhecimento junto com os estudantes. Vou explicar essa diferença. Sabemos que a filosofia, como eu falei aqui, tem ética. E aí você vai explicar o conceito de ética. Sabemos que a filosofia trata sobre política. E aí você vai explicar o conceito de política. Você vai falar sobre os principais filósofos que estudaram a estética. Você vai falar sobre os principais filósofos que estudaram a moral, ou então a hermenêutica. Isso aí é história da filosofia. Mas Kant disse que a gente não ensina filosofia, a gente ensina a filosofar. Lembra dessa frase? Assim, não cabe apenas ensinar o conceito de ética. Cabe ensinar o que é ética, qual o conceito de ética, qual a diferença entre ética e moral, e ensinar as pessoas a se portarem de forma ética. Não basta ensinar o que é política, mas explicar o que é uma política, na acepção da palavra, um ato político, como você pode se comportar politicamente de forma correta, como você pode diferenciar o que é política e o que é politicagem. Isso tudo é ensinar a filosofar. O que é belo? Mas o belo é algo estético, algo já criado, já natural, ou é uma criação humana? É os humanos, é a cultura que vai dizer se isso é belo, se aquilo é belo. O que é isso? Isso é ensinar a filosofar. Continuando. Costumamos falar que a filosofia tem como objetivo fazer os alunos pensar. E alguém pode questionar se os estudantes já não pensam, mesmo sem aulas de filosofia. Será que as pessoas não pensavam antes de ter aula de filosofia? Pensam sim. Somos seres pensantes. Penso, logo existo. Essa frase é de René Descartes e diz que ao pensar, você existe. Você é alguém porque você é um ser pensante. Costo ergo sum, que é uma frase do latim. Penso, logo existo. Mas pensamos de acordo, geralmente, com o senso comum. Por exemplo, sua família sempre disse que chá de alho é bom para gripe. Então, toda vez que você está gripado, você toma chá de alho. Ou então, toma mel com limão. E aí, você não reflete sobre se aquilo é certo ou errado. Você apenas toma. Por quê? Porque você vai ser guiado pelo senso comum. A gente geralmente pensa assim. Ou mesmo de acordo com o método científico. Espera aí. Será que tomar chá de alho ou então tomar mel com limão é comprovadamente científico, comprovado cientificamente como algo bom para a gripe? Esse refletir sobre isso, esse refletir sobre se isso é correto ou não, e aí elaborar o método científico, elaborar uma experiência para saber se isso seria o correto, é um pensar mais elaborado, é um pensar mais racional. O pensar filosófico requer essa atitude filosófica de questionar. Será que eu estou tomando isso porque as pessoas ensinam que isso é bom? Ou eu estou tomando isso porque já foi comprovado cientificamente? Porque alguém refletiu sobre isso e inventou um remédio para isso? Pensar filosófico é isso. É essa atitude questionadora entre o senso comum e o método científico. É o ambiente propício para o pensar filosófico.
um ser questionador, um duvidar constante e metódico. Duvidar constante e metódico, René Descartes diz que é uma dúvida que leva a um conhecimento. Você não duvida apenas por duvidar. Você duvida para sair do não conhecimento até chegar a um conhecimento. Um conhecimento elaborado, um conhecimento racional, um conhecimento bem fundamentado. Assim, em vez de ensinarmos apenas o que é ética, como eu falei no início, ensinamos a se portar de forma ética, se portar com ética. Ensinamos, além do que é política, ao sujeito perceber qual o seu papel político na sociedade e assim por diante. Desse modo, veremos que a filosofia é uma forma de interpretar a realidade. E existem outras formas de interpretar a realidade, como, por exemplo, a religião, a mitologia, a arte, a ciência. Na outra aula, já falamos da relação da filosofia com a mitologia, como a filosofia surgiu em um ambiente que existia a mitologia. Vocês já lembram disso? Agora estaremos discorrendo sobre as diferenças e semelhanças entre filosofia e ciência. E para isso traremos os conceitos de doxa e episteme. Essa distinção entre doxa e episteme é apresentada por Aristóteles, no sentido que em seus escritos ele usa a palavra episteme como um conhecimento bem fundamentado, enquanto a doxa é apenas uma opinião pessoal. Podemos assim criar duas colunas entre essas várias formas de conhecimento, para melhor compreendermos esses conceitos de doxa e episteme. A doxa seria uma opinião pessoal, logo é algo subjetivo, um conhecimento que depende da percepção de quem crê. E aí temos a mitologia, a arte e a religião. Todas essas formas de conhecimento são subjetivas. Não significa que são conhecimentos falsos, mas que são subjetivos, dogmáticos. São dogmas. Você acredita naquilo ou não acredita. Não tem para que duvidar. Esses conhecimentos são verdadeiros para os seguidores de determinados dogmas. Ou seja, se você segue a mitologia, se você tem um interesse pela mitologia, você pode acreditar que aquilo seja real. Se você tem uma forma de perceber a arte, essa arte é verdadeira para você. A mesma coisa é a religião. E aí a gente vai perceber que não estamos falando do cristianismo ou da religião muçulmana, mas de todas as formas de religião. Toda religião vai ser verdadeira, vai ser importante para as pessoas que creem nesses dogmas, para as pessoas que acreditam nessa forma de religião. Já a episteme é um conhecimento racional, bem fundamentado e, de certa forma, portanto, um conhecimento objetivo. E nesta coluna podemos citar a filosofia e as ciências, deixando bem claro que ambas não são a mesma coisa, como já falamos anteriormente. A filosofia não é uma ciência, e apesar das mesmas serem um conhecimento racional e fundamentado, elas possuem metodologias diferentes. No caso da ciência, qual é a metodologia? O método científico. E no caso da filosofia, tem várias metodologias, a maiêutica, a retórica, a dialética, entre outras. Outra diferença entre filosofia e ciência é que filosofia é um conhecimento mais geral, visto que pode tratar de maneira holística sobre qualquer objeto de estudo, enquanto a ciência exige um conhecimento cada vez mais especializado. Agora, vamos fazer um estudo dirigido do capítulo 1º. E aí, tem algumas perguntas para vocês responderem. Primeiro, por que a filosofia em geral tem tanta dificuldade em explicar o que é filosofia? E por que essa dificuldade seria uma vantagem? Vocês vão ver essa aula de novo, vão ler o texto do livro e aí vocês vão responder essas atividades. 2. Quais verdades você aceita sem questionar? Todos nós temos verdades limitantes.
crenças limitantes. E aí, quais são as verdades que você apenas aceita sem questionar? 3. Que critério você usa para distinguir se uma ação é boa ou má? 4. Você possui crenças religiosas? Elas influenciam nas suas decisões? 5. Você acredita que somos livres para fazer nossas escolhas? 6. Que explicações você conhece sobre a origem do mundo? 7. Quais as principais diferenças entre ciência e filosofia? 8. O que é doxa? 9. O que é episteme? E a última, 10. Você vai ler o texto das páginas 26 e 27 e escrever uma redação falando se a filosofia é mesmo necessária. Lembrando que esse estudo é baseado no capítulo 1 do livro didático. Obrigado e até breve.